Hoje eu quero falar de um assunto que, nossa, mexe comigo. É a confusão entre desapego e organização financeira. Sou a Marina Vovi, trabalho com prosperidade alquímica e arquitetura de crescimento patrimonial. O que eu preparei aqui para a gente conversar é um assunto um pouco delicado, mas me toca profundamente porque toca em assuntos sobre valores, crenças, identidades profundas. Isso não é um ataque a ao desapego, a um ataque a uma escolha mais simples, mas é uma abertura para uma conversa honesta, que muitas vezes fala sobre um ponto cego muito comum, que é essa confusão entre desapego e desorganização financeira. Muitas pessoas que são pessoas, né, muitas mulheres conscientes, sensíveis, éticas, mas que sem perceber pode estar usando ideias bonitas para evitar assuntos que são difíceis. Então vamos começar entendendo o que que é desapego de verdade, né. Vamos antes de falar dessa confusão, a gente vai definir o que que é o desapego. Desapego não é bagunça, desapego não é negligência, desapego não é sobre viver no improviso. O desapego real, ele nasce de uma segurança, de um confiar. A gente só se desapega quando sabe que pode ficar. Quem vive em estado de alerta não está vivendo desapegado, está vivendo desvinculado. E essas 2 coisas são muito diferentes. Tem um fenômeno que é do nosso tempo mesmo, e muitas pessoas chamam de positividade tóxica, que são usar ideias que são, bonitas, mas para evitar, assuntos difíceis, né. Essa ideia de dinheiro é energia, eu não quero me apegar, eu não preciso de muito, eu confio que vai dar certo, o universo provê. Tudo isso pode ser verdadeiro. Quando a gente está num flow realmente de uma confiança nesse fluxo de vida, isso é real. Mas eu quero falar de um alerta de quando isso aparece uma defesa. Pergunta não é o que você diz, a pergunta é o que o seu corpo está sentindo como segurança. Porque desapego real, ele não tem a ver com uma recusa da responsabilidade. Esse é um ponto muito importante. Desapego não elimina a responsabilidade. Ele muda a sua relação com ela. Quando o desapego recusa estruturar, planejar ou sustentar, ele deixa de ser algo espiritual, ele se revela como uma proteção contra a permanência, compromisso, erro, visão de longo prazo, envelhecimento. Isso daqui não é para te julgar, isso daqui é para trazer uma compreensão, uma reflexão, para que você encontre realmente um alívio na sua relação com a sua organização. Porque quando você escolhe não planejar, não olhar, é quando você está evitando uma organização. Então, o que está por trás dessa organização? Ela está ativando medo, culpa, responsabilidade, sensação de que agora é sério. Então, evitar uma organização é viver numa anestesia. A desorganização é um canal para uma anestesia. Só que ela traz uma instabilidade constante que está cobrando um preço do seu corpo. A gente precisa ir na origem desse desse sintoma. Um trauma não resolvido, ele costuma se esconder atrás de um discurso muito elevado. Não porque a pessoa faz isso de forma consciente, muitas vezes isso é inconsciente, como uma proteção a um contato. E esse contato ao quê, né? Porque tá evitando o quê? O medo de errar, o medo de perder, o medo de ficar, de permanecer, de envelhecer sem estrutura. O problema em si não é o discurso. O que eu estou querendo aqui é construir com você é que esse discurso, o problema dessa questão é que está influenciando a sua construção de patrimônio. E então, quando a gente tem uma relação consciente com o desapego, a gente sente tranquilidade, leveza, a gente está capacitado a escolher muito diferente quando o seu corpo está na defensiva, que você sente uma ansiedade, uma confusão, fica vendo esses ciclos repetidos, urgência sempre, você está urgente para tudo, seu corpo está em defesa. Observe seu corpo, ele nunca vai mentir. O desapego real, essa confiança nesse flow, permite uma construção de uma estrutura. Porque quem tem uma estrutura pode sentir solto. Quem não tem essa estrutura precisa desse movimento.
Entender que essa estrutura te sustenta, não te prende, é entender, é conseguir construir um novo futuro com mais liberdade. Agora, outro risco que a gente pode cair nesse discurso é entender algo como certo, errado, ir para essa dualidade consciente, materialista. Tudo isso vai empobrecer a nossa conversa. Não se trata de valor, se trata de um sistema nervoso. O que que o seu corpo está dizendo sobre esse assunto? Um corpo em alerta está dizendo que está desregulado e ele tem mais facilidade de ir para essas fantasias. Para a gente ir para uma resolução, a gente precisa de uma integração. O conflito entre desapego e estrutura não se resolve escolhendo um lado ou outro, se resolve integrando. É necessário um trabalho interno para que o seu corpo tolere a permanência, as estratégias externas para que a base seja real. Quando isso acontece, alguma coisa muda, o dinheiro deixa de ser uma prova moral e ele vira uma ferramenta de cuidado. Se a gente quer construir uma nova relação com a nossa prosperidade, entre um desapego real e uma nova organização, a gente não pode confundir desapego com descuido. A gente tem que construir uma relação com organização sem rigidez, com planejamento sem ansiedade, construção sem perder a sensibilidade. É um novo uso da nossa consciência para sustentar a prosperidade. Se esse vídeo causou algum incômodo, escreve aqui nos comentários e eu vou adorar ler. E eu vou achar até ótimo, porque o incômodo, ele traz uma provocação como um convite, um portal de uma nova maturidade. Desapego real não é ausência de estrutura, é uma construção de liberdade com chão. E isso muda tudo. Se você quer construir uma nova relação com a sua prosperidade, quer agendar o seu diagnóstico de construção patrimonial, tenho ainda alguns horários. Clica no link da descrição para a gente conversar de uma forma mais pessoal, eu entender o seu momento, as suas prioridades e traçar um plano para você com investimentos que trazem rendimentos, eh, que nesses 3 mercados que a gente trabalha na atuação, são os 3 mercados que são o mercado agro, o mercado de terra e o mercado de energia, a gente conseguir ter esse dinheiro retornando em um tempo muito mais rápido do que em investimentos tradicionais. Tudo isso em paralelo a um trabalho de autoconhecimento profundo para que a sua liberdade tenha chão.